Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouco da ideia que eu tenho a respeito de Deus, né? Que é Deus e as implicações disso na nossa vida prática, né? O que isso influencia na nossa vida. Todas as nossas crenças, né? Tudo aquilo que a gente acredita tem influência direta sobre os nossos resultados e sobre aquilo que acontece na nossa vida o tempo todo. Então, aquilo que eu acredito é o que se manifesta, certo? Não tem como ser diferente. Já existem aí diversas comprovações através da física quântica que vão nos mostrar como que isso acontece, né? Como que essa realidade ela se dá. Primeiro você tem lá uma observação, né, de uma situação, e a partir do momento que você observa, aquela realidade passa a ser criada. E isso é algo que deveria nos chocar bastante e nos trazer a reflexão para a gente conseguir entender que impacto isso tem, o que eu posso mudar na minha vida através dessas informações, certo? E por que eu quero falar sobre a questão da ideia do que é Deus? Né? Muito recentemente eu tive contato com as leis herméticas, que até então eu nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, né? Não era um assunto assim que era totalmente desconhecido para mim. E muito embora as leis herméticas elas estejam presentes, né, em quase todas as religiões, em quase todas as filosofias, né, você vai encontrar essas leis herméticas, mas elas não estão assim muito bem descritas, né? Você tem ali por trás, né? Você consegue enxergar os princípios herméticos, mas isso não é explícito. A gente nem fica sabendo se a gente realmente não tiver nessa busca, né? Nessa busca pelo conhecimento. E das leis herméticas, a que mais me chamou a atenção foi a lei que diz que é o princípio do mentalismo, né? A lei do mentalismo, que diz que o todo é mente, que o universo é mental, né? Ele vai dizer bem assim, né? Numa passagem lá do livro. Todo o universo é uma criação mental do todo, assim todas as partes ou unidades têm sua existência na mente do todo. E assim, eu fiquei bastante chocada quando eu li isso, porque era exatamente a forma que eu imaginava que fosse, né? Eu sempre tive a concepção de Deus, eu até tentava explicar isso para as pessoas, mas ninguém entendia o que eu estava falando. E para mim, assim, qual que era a ideia? Na matemática a gente tem a teoria dos conjuntos, né? A teoria dos conjuntos, onde você vai dizer que uma situação, por exemplo, x está contido em y. Então, na matemática a gente tem isso. E aí, nessa teoria dos conjuntos, um está dentro do outro, né? Um pode estar dentro do outro, um pode estar fora do outro. Enfim, eu tentava explicar a minha concepção de Deus através da teoria dos conjuntos, dizendo Deus, né? Ele encobre toda essa realidade, tudo. Deus encobre tudo. E aí, dentro dessas realidades, existem as outras pequenas realidades que somos nós, né? Então, quando eu vi essa lei do mentalismo, foi exatamente essa associação que eu fiz. Eu falei, poxa, é exatamente isso, né? Tudo tá na mente de Deus. Tudo ao nosso redor tá na mente de Deus. Por isso que a gente fala assim, e por isso que a gente tem ouvido muito, né? Acho que de uns tempos para cá, essa ideia tem ficado mais evidente de que tudo é Deus, de que a gente tem que olhar para as coisas e enxergar Deus e ver Deus no próximo, enfim. Só que isso ainda não está muito claro, né, para as pessoas, as implicações que isso tem. Dentro de algumas doutrinas, né, eu falo mais a respeito do espiritismo, que foi a que eu tive mais contato. Eu não sou uma pessoa que vim de família de origem religiosa, então na minha casa não tinha isso, mas recentemente eu tive, né, muito contato com a doutrina espírita. E dentro da doutrina espírita a gente fala também sobre a questão da centelha divina, né? Esse conceito de centelha divina ele está presente no espiritismo. E o que é essa centelha divina? É justamente que cada ser ele possui
né, essa substância de Deus, né, esse algo de Deus. Enfim, do meu ponto de vista, assim, eu não estudei muito profundamente a respeito disso, tá, dentro do espiritismo, mas foi algo que eu li. O meu entendimento particular é exatamente como a lei hermética, né, de que todas as coisas, elas fazem parte do todo, fazem parte de Deus. E quando que isso eu tive mais noção de que realmente era verdade? Quando eu tive contato com a física quântica, a parte da mecânica quântica, aonde você começa a enxergar que existe essa matéria que a gente está enxergando aqui, mas e mais além daquilo que a gente não está enxergando? Né? Se você pegar ali algo que seja científico, que você vá a fundo, né? Você vai lá nos tecidos, nas moléculas, enfim, você vai conseguir enxergar da onde a gente veio. Então, de onde que isso tudo emerge, né? E com as experiências da mecânica quântica, a gente começou a observar que existe um vácuo, existe o vácuo quântico, e aí desse vácuo quântico é de onde tudo emerge. Todas as coisas emergem de lá. Então, de lá que sai tudo, né? E, assim, eu consegui entender isso pela seguinte situação, né? Você vê que, por exemplo, dentro do espiritismo, a gente não tinha uma ideia exata de onde vêm os espíritos, da onde que está sendo gerado, né? Ele diz assim, não, mas os espíritos, eles são criações de Deus, então Deus criou, então separa-se, né? Foi criado por Deus, então não é Deus, não faz parte de Deus, ele foi criado através de Deus. Então, assim, é diferente, eu acho, que esse entendimento, né, da lei hermética. É semelhante, mas tem uma pequena diferença. Quando a gente vai falar que tudo acontece na mente de Deus, quando a gente percebe isso, quando a gente percebe que a gente está conectado com Deus, né, esse é um ponto-chave para a gente conseguir modificar situações na nossa vida. Por quê? Né? E até o conceito de Deus muda, né? Porque daí a gente não entende mais Deus como alguém em específico, como Deus é tudo que existe, Deus são todas as coisas. E eu gosto de falar também da questão de que Deus é como se fosse assim a energia que permeia tudo, que sabe assim, que dá vida a tudo. Então, assim, é como se o fluxo que a gente tivesse que seguir, ele vai ser sempre direcionado por Deus se a gente estiver condicionado, né? Se a gente estiver pensando e agindo conforme deveríamos, né? E aí entra a questão da lei de amor, a lei de caridade, mas vai também entrar todas essas leis herméticas, né? Quando a gente reconhece que o meu pensamento, ele tem a capacidade de modificar a minha realidade se eu primeiro entendi tudo que está por trás disso, né? Tudo que está por trás desse meu pensamento. Então não adianta só eu ter pensamentos positivos, eu ter sentimentos positivos, se eu ainda não compreendi como funciona a realidade e se eu ainda não enxerguei que tudo que está à minha volta, que tudo que está ao meu redor é um reflexo de mim mesmo. Então, se eu não entender isso, internalizar isso, ver que as situações elas são colocadas na nossa vida exatamente porque é algo que a gente tem que modificar, se a gente não compreender, não vai funcionar, a gente não vai conseguir modificar. Então, essa lei do mentalismo, que é a lei que eu gostaria, que eu tô fazendo o vídeo justamente por conta dela, porque me chama muita atenção, essa lei do mentalismo, ela vai nos levar a essa reflexão. Eu tenho essa verdadeira natureza, né? Eu tenho todo esse poder mental. E quando a gente percebe que a gente é totalmente capaz de manipular a nossa realidade através desses pensamentos alinhados com os nossos sentimentos, alinhados com as nossas crenças, aí a gente consegue modificar a nossa realidade, aí a gente consegue fazer com que a nossa vida siga realmente o rumo que é necessário seguir. Logicamente, tem uma questão muito importante para a gente finalizar esse vídeo que eu gostaria de falar, que toda crença, todo preconceito, tudo que você tiver dentro do seu ser vai te atrapalhar se você estiver aí na busca de um determinado objetivo. Então, você precisa tomar muito cuidado,
com aquilo que você tem de crença. Se você tem algum tipo de preconceito, é preciso limpar esse preconceito. Se você tem alguma crença que seja negativa, aí você tem que limpar também. Se for positivo, você vai fortalecer essa crença. Então, é isso que é necessário. Porque a partir do momento que eu fiz isso, aí os meus pensamentos e os meus sentimentos, eles começam a criar com uma maior intensidade, com mais força, mais rápido, porque eu consegui fazer essa limpeza. Se eu não faço essa limpeza, é meio que impossível, porque no meu campo, né, de energia, eu não tô vibrando na mesma frequência que é a frequência do todo, que é a frequência de Deus, que é a frequência positiva, a frequência da construção, da realização, do sucesso, enfim, de tudo aquilo que é bom, porque Deus, né, o todo, é algo que é bom. É indiscutível isso, porque se fosse uma coisa ruim, tudo seria destruído. Então a questão é justamente essa, certo? Então quando a gente entra nessa sintonia, aí as coisas começam a acontecer. Então perceba bem, né, o que é aquilo que é a sua crença, quais são suas crenças, quais são os seus preconceitos, os seus medos, os seus valores. Identifique isso e a partir daí comece a perceber através dessa lei do mentalismo, comece a perceber aquilo que vem até a sua mente, né? E aquilo que você tem a capacidade de criar através dos seus pensamentos e sentimentos, né? E vai modificando conforme é o seu objetivo. E lógico, não se prenda muito à questão dos resultados e daquilo que você, eu quero. Não é assim, né? Siga o fluxo. Siga o fluxo que o universo tem para você, né? Você vai sentir isso, você vai perceber e você vai sentir, você vai saber aquilo que é para ser feito. Todo o resto não importa,